Olá, comunidade querida do Positivo e Próspero. Que energia boa ter a companhia de cada um aqui novamente. Oi, pessoal, uma alegria estar aqui. Sintam-se em casa neste nosso espaço, viu? Aquele lugarzinho dedicado a cultivar juntos a harmonia, a prosperidade, enfim, tudo de bom na vida. É uma alegria imensa estarmos conectados para seguir firmes nesse caminho de abundância. Com certeza. E a gente está avançando, né, na nossa exploração do clássico de Napoleão Hill, O Pense e Enriqueça. Um livro lá dos anos 30, mas que, nossa, Parece que fala com a gente hoje. é impressionante a atualidade. É. Totalmente. E hoje, olha só, chegamos num ponto assim, culminante dessa filosofia da riqueza, o capítulo 14. O ápice. Exato. O título em português ficou O Sexto Sentido, a porta para o Templo da Sabedoria. E o próprio Hill chama de o 13º passo rumo à riqueza. É o grande finale do método. Isso mesmo. E para quem está chegando agora, fica a dica, tá? O ideal é ouvir as análises anteriores, porque o Hill constrói a coisa toda passo a passo, sabe? Entender os princípios que vieram antes ajuda demais a sacar a profundidade do que a gente vai conversar hoje. Exatamente. Esse 13º princípio, o sexto sentido, ele é apresentado pelo Hill como o pináculo mesmo, o ponto mais alto de toda a filosofia. É aqui que ele sugere que a tal da inteligência infinita, como ele chama, pode se comunicar com a gente de forma voluntária, quase espontânea, sabe? Sem aquele esforço consciente específico no momento. Entendi. E é fundamental, como você disse, ele bate muito na tecla. A maestria dos 12 princípios anteriores é pré-requisito. Sem essa base sólida, fica bem difícil assimilar, entender e principalmente aplicar o sexto sentido na prática. Certo. Então, é o clímax da jornada do Hill. Mas o que seria, assim, na prática, esse tal de sexto sentido? É algo meio místico? Uma intuição turbinada? Boa pergunta. E o mais intrigante para mim é como essa ideia, que tem quase um século, né? Como ela pode ser relevante para a gente hoje, em 2025, nesse nosso mundo tão acelerado, cheio de informação para todo lado. Será que essa porta para o Templo da Sabedoria ainda tem algo a nos dizer? Vamos investigar isso. Vamos lá. Começando pela definição que o próprio Hill dá, né? Ele descreve o sexto sentido como uma parte da mente subconsciente. Algo que ele também liga direto com a imaginação criativa, que é um princípio que a gente já explorou antes aqui. Ah, sim, lembra. Ele compara, assim, a um tipo de aparelho receptor, sabe? Que capta ideias, planos, pensamentos que chegam pra gente como uns flashes, umas intuições, inspirações súbitas. E o Hill é bem honesto nisso. Ele admite que é um conceito difícil de explicar com palavras para quem ainda não internalizou, não praticou os outros 12 princípios. Falta, segundo ele, uma base de comparação, uma experiência vivida mesmo. Faz todo sentido. É como tentar descrever, sei lá, a cor vermelha para quem nunca viu. Perfeito. Exatamente. Ele argumenta que a compreensão real vem aos poucos, sabe? Não só lendo, mas pela meditação, pelo desenvolvimento da mente a partir de dentro, como ele diz. Certo. E ele vai até além, sugerindo que o sexto sentido é provavelmente o ponto de contato, a ponte, assim, entre a nossa mente finita, humana, e aquilo que ele chama de inteligência infinita ou mente universal. Uau. Por isso, seria uma faculdade que meio que mistura o mental e o espiritual. Não é só pensamento lógico, nem só fé cega, mas uma interface entre os dois, talvez. Interessante. E partindo dessa definição, o Hill atribui umas capacidades bem específicas a esse sexto sentido, né? Quase uns, sei lá, superpoderes da mente. Sim, ele faz umas afirmações bem ousadas para a época e talvez até hoje, né? Ele diz que, com a ajuda do sexto sentido desenvolvido, a pessoa seria, tipo, alertada sobre perigos iminentes, a tempo de evitar. Nossa. E da mesma forma seria notificada sobre oportunidades valiosas a tempo de agarrar.
Ele usa até a metáfora de um anjo da guarda pessoal, sabe? Que se desenvolveria junto com o sexto sentido e que literalmente abriria as portas do tal templo da sabedoria. Gosto dessa imagem do anjo da guarda como uma metáfora para a intuição afiada, né? Exato, é uma linguagem bem figurada, claro, para descrever essa função protetora e orientadora de uma intuição aguçada e confiável. Mas o próprio Hill coloca um porém aí, certo? Ele não vende isso como se fosse mágica, né? De jeito nenhum. Ele é super pragmático nesse ponto. Ele diz explicitamente que a única maneira de saber se isso tudo é verdade é seguir o método completo que ele ensina no livro, aplicar os princípios consistentemente. Ah, bom. Não é algo que se compra ou se recebe passivamente, sabe? É algo que se constrói, com disciplina, com prática, e isso leva a gente para a visão dele sobre milagres. Ah, interessante. Como ele encaixa isso? Então, Hill afirma que não acredita em milagres no sentido sobrenatural, sabe? Tipo quebras arbitrárias das leis do universo. Ele acredita sim na existência de leis naturais tão vastas, tão complexas, que a gente ainda não compreende totalmente. Uhum. E os efeitos dessas leis, quando se manifestam, podem parecer milagres para nós. Para ele, o sexto sentido era o mais próximo de um milagre que ele mesmo tinha experienciado, justamente por não conseguir explicar racionalmente todo o funcionamento daquilo. Entendi. Mas ele tinha uma convicção profunda na existência de um poder maior. Sabe, uma primeira causa, uma inteligência que permeia absolutamente tudo, desde o crescimento de uma árvore, a força da gravidade, o ciclo das estações. Uma visão quase panteísta, assim, de uma inteligência presente em tudo na natureza. Pode se interpretar assim, sim. E o ponto crucial para a filosofia dele é que essa inteligência não seria só um observador passivo. O Hill afirma, baseado na própria vivência dele, que essa inteligência pode ser induzida, através da aplicação focada dos princípios que ele ensina, a colaborar com a gente na transformação dos nossos desejos ardentes em realidade física, material. É uma afirmação bem forte essa. Sem dúvida, é forte. E essa convicção toda levou ele a fazer uns experimentos pessoais bem peculiares, digamos assim. É aqui que entra a história dos conselheiros invisíveis, né? Que talvez seja uma das partes mais comentadas e, curiosas do livro. Com certeza. É um relato fascinante que o Hill compartilha para ilustrar como ele buscava ativamente desenvolver certas qualidades nele mesmo, sabe? E acessar um nível mais profundo de insights. Uhum. Ele conta que, como muitos jovens, passou por uma fase de adoração de heróis. Normal. Mas ele levou isso para um nível diferente. Ele decidiu que não bastava admirar, ele queria emular. Imitar mesmo. Certo. Daí, ele escolheu 9 homens que ele considerava exemplos de sucesso e caráter: Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão Bonaparte, Ford e Carnegie. Figuras bem diversas, né? Uma seleção e tanto. E o que ele fazia? Ficava meditando sobre eles, algo assim? Ele criou um método muito específico. E disciplinado. Toda noite, antes de dormir, ele fechava os olhos e se imaginava numa sala de reuniões, sabe? Sentado na cabeceira de uma mesa grandona. Sei. E, ao redor dessa mesa, estavam os seus 9 conselheiros invisíveis. E ele não era só um participante, não. Ele se colocava como presidente dessas reuniões imaginárias. Uau! Que comprometimento com a imaginação. E qual era o objetivo exato disso tudo? O propósito inicial era bem claro, ligado à autossugestão e ao desenvolvimento pessoal. Ele queria, conscientemente, reconstruir o próprio caráter para que fosse um composto, uma mistura das qualidades que ele mais admirava em cada um desses homens. Entendi. Ele via isso como uma forma de superar as limitações que ele sentia da origem humilde dele, sabe? Quase como um processo de renascimento voluntário. Como ele estudava psicologia, ele sabia do poder dos pensamentos dominantes e da autossugestão na formação da personalidade. E não era só visualizar, né? Ele interagia mesmo. Exato, não era passivo. Hill relata que conversava com eles em voz alta mesmo, pedindo orientação e as qualidades específicas que ele desejava incorporar. Por exemplo, ele pedia a Emerson uma compreensão mais profunda da natureza,
A Lincoln, aquele senso de justiça, paciência e humor dele. A Edison, o espírito de fé, a persistência diante dos desafios. Ele realmente mergulhou na vida e na obra de cada um para tornar essa interação o mais rica possível. Isso é incrível. É quase como criar um mastermind pessoal dentro da própria cabeça. E quais foram os resultados que ele diz que teve? Bom, segundo o Hill, os resultados foram além do que ele esperava. E até um pouco assustadores para ele. Com o passar dos meses, praticando todo dia, essas figuras imaginárias começaram a aparecer aparentemente reais. Como assim? Elas desenvolveram personalidades e características distintas nas interações imaginárias dele. Ele descreve detalhes como o Lincoln chegando sempre atrasado e com um ar super sério, o Burbank e o Paine sendo espirituosos fazendo piadas, o Napoleão reagindo de forma mais austera a certos comentários. Ele até narra um episódio em que o Lincoln aconselhou ele diretamente sobre a importância da coragem. Que loucura! E teve a história com o Edison, né? Que ainda estava vivo na época. Sim, essa é particularmente intrigante. Numa dessas reuniões imaginárias, o Edison invisível teria descrito a natureza da vida e do pensamento em termos de enxames de energia ou entidades atraídas pela força dos desejos. Coisa bem diferente. Aí, quando o Hill teve a chance de contar essa visão para o Thomas Edison real, a resposta do Edison teria sido algo tipo: seu sonho foi mais real do que você imagina. Isso com certeza mexeu muito com o Hill. Imagino. Dá para entender por que ele ficou assustado com a coisa toda. Exato. A experiência ficou tão vívida, sabe? A linha entre o que era puramente imaginação e o que parecia ter uma vida própria ficou tão tênue que ele temeu estar perdendo o juízo mesmo, o senso de realidade. Ficou genuinamente assustado e interrompeu as reuniões por vários meses. Caramba! Mas ele acabou voltando, não foi? Teve aquele relato sobre o Lincoln de novo? Sim. Meses depois dessa pausa, o Hill conta que teve uma visão ou um sonho extremamente vívido com o Abraham Lincoln. Nessa experiência, o Lincoln teria alertado ele sobre um período de grande caos que estava chegando no mundo, lembrando que o livro foi escrito nos anos 30, né, antes da Segunda Guerra. Sim, contexto importante. E o Lincoln teria incentivado ele fortemente a retomar a missão de finalizar e publicar a filosofia dele de realização pessoal. Independentemente de ter sido um sonho ou algo diferente, o impacto foi tão profundo que o Hill retomou as reuniões imaginárias já na noite seguinte. Nossa! E não só retomou, como expandiu o conselho. Com o tempo, ele incluiu mais de 50 membros. Figuras históricas, espirituais como Cristo, Platão, Sócrates, Newton, Galileu, Copérnico, Confúcio. Uma lista impressionante mesmo. É uma história e tanto, mas é crucial aquele ponto que o Hill faz questão de frisar mesmo depois disso tudo, não é? Fundamental. O Hill reforça explicitamente que ele ainda considerava essas reuniões como sendo na origem e na natureza delas imaginárias. Ele não afirma que conversou com espíritos ou algo do tipo, não. Certo. No entanto, ele reconhece sem reservas o impacto imenso e positivo que essa prática teve na vida e no trabalho dele. Ele sentia que essas sessões o levaram a gloriosos caminhos de aventura que reacenderam a admiração dele pela grandeza humana, estimularam o esforço criativo dele e deram coragem para ele expressar os pensamentos mais honestos. E como ele conecta isso de volta com o sexto sentido, então? Qual é a ligação? Ele via uma ligação direta. Durante e após essas reuniões imaginárias, ele sentia a mente dele muito mais receptiva a ideias, insights, soluções, aquilo que ele chamava de inspirações e que ele atribuía ao funcionamento do sexto sentido. Ah, entendi. Ele chegou a acreditar a ajuda que ele recebia em momentos de emergência, pessoal ou profissional, a essas inspirações que surgiam, muitas vezes parecendo vir direto dos conselheiros dele. O propósito inicial, que era focado no autodesenvolvimento via autossugestão, acabou evoluindo, sabe? Ele passou a usar as reuniões também para buscar clareza e soluções para problemas específicos, como se estivesse realmente consultando especialistas. Uma técnica poderosa de mental modeling, talvez, levada a um nível extremo de imersão. Pensando nisso,
Para quem o Rio achava que esse desenvolvimento do sexto sentido era mais relevante ou mais acessível? É para todo mundo? Olha, o Hill posiciona o sexto sentido como algo fundamental para quem busca não só sucesso, mas grande riqueza e realização. Ele cita industriais como Ford e o Edison como exemplos de pessoas que, na visão dele, provavelmente operavam nesse nível intuitivo, sabe? Sim. Ele também sugere que grandes líderes históricos e espirituais, tipo Napoleão, Joana d'Arc, até mesmo Cristo, compreendiam e utilizavam esse princípio intuitivo de forma magistral. No entanto, ele é bem claro, não é um botão que você liga. É uma habilidade que se desenvolve lentamente, como resultado da aplicação consistente e dedicada de todos os outros princípios do livro. Não é da noite para o dia. Definitivamente não. Ele observa que, geralmente, essa compreensão mais profunda e a funcionalidade do sexto sentido se manifestam mais claramente depois dos 40 ou 50 anos de idade. Ah, interessante isso. Ele atribui isso a um amadurecimento natural das forças espirituais associadas, que seria nutrido por anos de meditação, autoexame, pensamento sério e profundo. Não é algo para gente apressada. Faz sentido. Mas ele também faz questão de dizer que o livro como um todo é extremamente útil, mesmo para quem não capte totalmente a essência desse último capítulo, tá? Especialmente se o foco principal for a acumulação de riqueza material através dos outros princípios que são mais pragmáticos. Entendi. Então é tipo o coroamento da obra, mas não invalida o resto se a pessoa ainda não chegou lá. E qual seria o propósito maior disso tudo, na visão final do Hill? Seria transcender o material? Exatamente. Embora o livro se chame Pense e Enriqueça e trate muito de prosperidade material, o Hill posiciona o sexto sentido como a chave para o objetivo último da filosofia dele: ir além do acúmulo de bens e alcançar um tipo de conhecimento que leva ao verdadeiro entendimento. Entendimento. Entendimento de si mesmo, dos outros, das leis da natureza e, por fim, da felicidade genuína e duradoura. A recomendação final dele é reler este capítulo específico periodicamente, talvez a cada 6 meses. Por quê? Ele acreditava que cada releitura, à medida que a pessoa progride na aplicação dos outros princípios, elevaria um nível de estimulação mental e traria novas camadas de compreensão, sabe? Com o tempo, isso daria poder sobre o desânimo, o medo, a procrastinação e permitiria acessar mais livremente a imaginação criativa para transmutar os desejos em realidade. Ok, vamos recapitular um pouquinho então. O sexto sentido é o ápice da filosofia do Hill, essa conexão quase direta com a inteligência infinita que se desenvolve com a maestria dos princípios anteriores e um autoconhecimento profundo. Isso. A história dos conselheiros invisíveis, mesmo sendo imaginária, né, como ele frisa, ilustra uma técnica mental poderosa que ele usou para estimular essa conexão e se moldar. Diante disso tudo, a pergunta que fica martelando é: como a gente pode trazer essa ideia de um sexto sentido, essa intuição profunda, aprimorada pela disciplina, foco, autoconhecimento, para a nossa realidade de 2025? Um mundo tão diferente, com desafios e distrações que o Hill talvez nem imaginasse. Essa é a reflexão essencial, eu acho. Talvez, hoje, em 2025, desenvolver esse sexto sentido, ou essa intuição aguçada, não seja só sobre acumular riqueza financeira, embora possa contribuir para isso também, claro. Talvez seja principalmente sobre aprender a navegar a complexidade da vida moderna. A gente vive num oceano de informações, estímulos, ruídos externos disputando nossa atenção a cada segundo, né? Nossa, nem fala. Nesse cenário, cultivar uma conexão interna mais forte, essa capacidade de discernir sinais sutis, de identificar oportunidades genuínas no meio do caos, de perceber perigos velados, de ir além do óbvio, isso pode ser uma ferramenta de sobrevivência e prosperidade no sentido mais amplo da palavra. Prosperidade, como clareza, propósito, bem-estar, não só dinheiro. Exatamente. Clareza para tomar decisões melhores, propósito para direcionar nossa energia, bem-estar para viver com mais paz interior e realização. A questão provocativa que o Hill nos deixa e que a gente pode se fazer hoje é: como podemos, com as ferramentas e os desafios do nosso tempo,
incorporar práticas como a meditação ou mindfulness, ou simplesmente momentos de quietude, o autoexame honesto e o pensamento sério e profundo que ele menciona. Boa pergunta. Como a gente pode criar nossos próprios espaços sagrados internos para acessar essa sabedoria que, segundo o Hill, já mora na gente esperando ser despertada e utilizada? Talvez os conselheiros hoje não precisem ser figuras históricas famosas, mas sim os nossos próprios valores essenciais, nossa visão de futuro, a sabedoria que a gente já acumulou ao longo da vida. Uma reflexão poderosa para a gente fechar essa exploração. Nossa, chegamos ao final de mais uma conversa profunda aqui no Positivo e Próspero. Passou rápido. Voou! E olha, nossa imensa gratidão pela presença e pela energia de cada pessoa que nos acompanhou até aqui. E lembre-se, gente, cultivar a gratidão no dia a dia é um dos pilares fundamentais para abrir as portas de uma vida verdadeiramente próspera. Faz toda a diferença. Com certeza. E a gente espera que esta análise do sexto sentido, segundo Napoleão Hill, tenha trazido inspiração e bastante material para reflexão. É muito gratificante ver o interesse crescente por esses temas de autoconhecimento, potencial humano, desenvolvimento pessoal. É lindo ver isso. Verdade. Continuem acompanhando o canal Positivo e Próspero, pessoal. Temos muitos outros conteúdos e reflexões preparados com muito carinho para apoiar a jornada de cada um rumo à abundância e ao bem-estar integral. Isso aí. E a gente adoraria saber o que mais marcou para quem está nos ouvindo nessa conversa de hoje. Deixem seus comentários, compartilhem suas percepções, conta pra gente. Isso, interajam e, claro, fica a nossa recomendação super entusiástica: leiam Pense em Riqueza na íntegra. Sério, que esta nossa conversa sirva como um excelente ponto de partida ou como um convite para mergulhar direto na riqueza das ideias originais do Napoleão Hill. A experiência da leitura pessoal é sempre única, né? Insubstituível. Com certeza. E se esta conversa ressoou aí, se a energia positiva foi sentida, a gente convida a comunidade a fortalecer nosso canal, deixe um curtir, isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais gente. É verdade. Inscrevam-se no canal Positivo e Próspero, caso ainda não façam parte desta família querida. Ativem as notificações, o sininho lá, para não perderem nenhum conteúdo novo. E compartilhem esse material com amigos, com pessoas queridas que vocês acham que podem se beneficiar destas reflexões. Compartilhar prosperidade. Exato. E explorem também nossos outros conteúdos. Gente, já são mais de 100 vídeos aqui no canal, abordando lei da atração, prosperidade, mentalidade positiva, muitos temas relacionados. Tudo criado para apoiar essa jornada. Muito conteúdo bom. E a nossa comunidade só cresce. Já somos quase 200 pessoas positivas e prósperas, conectadas mentalmente, vibrando juntas rumo à abundância. Muito, muito obrigado a todos que fazem parte e fortalecem essa corrente do bem. É incrível. Gratidão imensa. Até a próxima, pessoal. Continuem pensando, sentindo e agindo de forma próspera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.